mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Paty Cantuário e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bloqueio criativo. O que causa bloqueio criativo mais especificamente? Se você é da área criativa, se você precisa criar alguma coisa ou solucionar algum problema e está se sentindo bloqueado, com dificuldade, meio desanimado, você veio no lugar certo. Porque nesse vídeo nós vamos identificar quais as prováveis causas do bloqueio criativo e identificando essas causas a gente vai conseguir trabalhar em cima disso para amenizar um pouquinho, a situação ou então até para eliminar de uma vez por todas. E se você gostou desse tema, se você acha que esse tema é relevante, não esqueça de já deixar sua curtida no vídeo e se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo que eu posto por aqui. A primeira causa do bloqueio criativo é o medo. O medo de errar, o medo de fracassar, o medo dos julgamentos. E eu acho que o medo é um dos maiores bloqueios criativos que a gente pode ter. Não só criativo, O medo bloqueia a gente em diversas áreas da nossa vida. É importante que a gente tenha, o medo como um dos nossos sentimentos, porque o medo é um tipo de defesa do nosso organismo. Só que o medo em excesso ele vai travar a gente, realmente a gente não vai conseguir sair do lugar. Então o que a gente precisa identificar? Qual é o tipo de medo que eu tenho na hora que eu estou criando alguma coisa? Se você tem medo de errar, você precisa entender que os erros vão acontecer eventualmente, Um erro faz parte de um processo, não só do processo criativo, mas de qualquer coisa na nossa vida. A nossa vida é feita de tentativas, erros, acertos, então o erro faz parte desse processo. Se você tem medo de fracassar, aí a coisa é um pouquinho diferente, porque você precisa colocar na sua cabeça que não existe fracasso. O fracasso nada mais é do que algo que não funciona. Então, se você tem um processo, se você está criando alguma coisa e você tentou de uma forma que não deu certo, significa que aquilo não se adequa ao que você está criando. Então, você precisa pensar alternativas para mudar isso. Então você não está fracassando, você só fracassa se você não fizer nada. Agora, se você tem medo de julgamentos, e eu sei que é muito fácil falar, mas na verdade o processo é um pouquinho diferente, mas a gente não deve ter medo do julgamento, porque as pessoas elas vão julgar você independente se você fizer ou não. Então é melhor que você seja julgado por estar fazendo alguma coisa, porque essa coisa que você está fazendo lá na frente vai ser algo muito bom, algo muito inovador, muito positivo. E aquela pessoa que te julgou, muitas vezes vai te parabenizar pela coragem que você teve de fazer alguma coisa. Então não tenha medo dos julgamentos. Identifique as prováveis causas do seu medo e trabalhe em cima disso. A segunda causa do bloqueio criativo que a gente pode identificar é a dificuldade de imaginação. Não que o nosso cérebro não esteja o tempo todo imaginando coisas, mas a gente fica um pouco retraído e não deixa a nossa imaginação fluir, A gente não coloca a nossa imaginação para fora. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como ser criativo e como se manter criativo. Então são algumas atividades que você pode fazer, para que você transforme a sua habilidade de criatividade. E uma dessas atividades é a imaginação. Então a gente precisa dar asas à nossa imaginação, deixar a nossa imaginação fluir para que as coisas funcionem, para que a gente consiga trabalhar nessa parte da criação e da resolução de problemas. Se você está sentindo dificuldade em imaginar, você precisa sentar, relaxar por um momento e deixar aí o seu cérebro fazer a parte dele sozinho, porque a imaginação vai surgir naturalmente. E aí vem a terceira causa, que é o excesso de lógica. A gente está sempre tentando buscar uma explicação lógica para alguma coisa, não é mesmo? E na área criativa a gente precisa deixar a lógica um pouquinho de lado, Colocar ela em stand-by até chegar o momento em que ela realmente deve aparecer. Mas principalmente nos primeiros passos ali, quando a gente está começando na criação, a gente deixa a lógica de lado e vai fazendo o que a nossa imaginação mandar. Porque muitas vezes a gente fica nessa, Ah, isso não vai funcionar. Não, mas isso não faz o menor sentido. E às vezes o que não faz o menor sentido é o que faz toda a diferença. Então deixa a lógica para usar lá no final, quando ela realmente for necessária. Durante os processos iniciais você esquece a lógica e tenta fazer aí tudo da maneira mais imaginativa, mais criativa possível. Uma outra causa do bloqueio criativo é a passividade. A gente precisa ter os nossos momentos de imaginação, de sentar e imaginar,
mas a gente não pode ficar para sempre nessa passividade, sem colocar a mão na massa, sem realmente ver as coisas funcionando. Então você passou lá pelo processo de imaginar algo, agora é o momento em que você vai tentar construir, porque se você não fizer, isso vai ficar sempre sendo só uma ideia lá no fundo da sua cabeça e você nunca vai conseguir trazer isso para fora. Em contrapartida da passividade, nós temos mais uma causa do bloqueio criativo, que é o imediatismo. A gente vive num momento em que a gente quer tudo de imediato, que a gente quer tudo mastigado, que a gente precisa resolver as coisas o mais rápido possível. E num processo criativo as coisas não funcionam exatamente dessa forma. O processo criativo, como o próprio nome já diz, é um processo que não é um processo linear. Ele não começa no ponto A e vai em linha reta até o ponto B. Do ponto A até o ponto B você vai passar por altos e baixos, você vai voltar para o ponto A, você vai para o ponto A, ponto 1, depois você vai para o ponto A, ponto 2 e assim vai indo. É um processo cíclico e você vai estar sempre em constante movimento até você conseguir chegar lá no ponto B, que é o resultado final. Então, quando a gente tem essa necessidade do imediatismo, isso acaba gerando um bloqueio, porque a gente quer resolver as coisas muito rápidas, mas não é bem assim que funciona. A gente precisa ir com calma, analisando todas as situações, fazendo os nossos testes, e assim a gente consegue sair do ponto A até o ponto B no menor caminho possível, mas lembre-se que não vai ser em linha reta. A falta de informação ou a falta de técnica também é uma possível causa do bloqueio criativo. Às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe como colocar aquela ideia em prática. E isso pode ser por conta da falta de informação, a gente não tem a informação necessária para transformar aquilo em algo palpável, ou então a falta de técnica. A gente tem a informação, mas a gente não tem a técnica de como fazer. E como que isso vai ser resolvido? A gente tem acesso a muitas informações, mas a gente precisa filtrar o que realmente é importante pra gente. E para resolver a questão da técnica é só fazendo. A gente não pode ter uma técnica só na teoria, A gente precisa entender se aquela técnica que a gente aprendeu na teoria vai funcionar realmente na prática. Mais uma causa do bloqueio criativo é a falta de disciplina. Mas coisas criativas não precisam de disciplina, é só sentar aqui e tentar fazer que tudo vai dar certo. Errado. A gente precisa ter disciplina para tudo na nossa vida. Quando a gente tem disciplina, quando a gente cria uma rotina, é muito mais fácil que o nosso cérebro, que o nosso organismo se acostume com aquilo, Então a gente precisa ter o nosso foco. Todos os dias eu vou praticar e vou testar até conseguir formar o elemento X. Então é dessa forma que vai funcionar. Não adianta hoje você fazer alguma coisa, passar uma semana, daqui uma semana você tentar fazer de novo, que não vai dar certo. Não falam que a prática leva à perfeição? Pois para praticar você precisa ter disciplina. Então identifica se não está faltando essa disciplina para você, que você está deixando as coisas muito de lado, achando que a área criativa é assim, que você pode deixar ela rolar, que vai funcionar, que não é bem assim, Tudo faz parte de um processo e cada processo precisa ser cumprido no seu devido tempo. E essa causa que eu deixei por último é porque eu acho que, assim como o medo, ela é uma das que mais bloqueiam a nossa criatividade, que é a presunção. Quando a gente tem a presunção de achar que a gente sabe tudo, que a gente não precisa aprender mais nada, que a gente já sabe como fazer, então a gente não precisa estudar, isso pode ser um bloqueio gigantesco. Porque, na verdade, a gente nunca vai saber tudo, a gente sempre vai ter algo para aprender. Então, quando você é meio cabeça dura e você acha que você já sabe como fazer, que você vai chegar até o final do processo com aquela mesma ideia lá do começo, você vai ter um bloqueio criativo, porque você vai estar fechado para todas as outras informações, para todas as outras possibilidades que vão surgir para você. Você precisa assumir que você não sabe de tudo, você pode sim levar que a sua ideia é ótima, que a sua ideia é muito boa e que aquilo é algo que você vai conseguir levar até o final, mas você vai precisar alimentar essa ideia seja com outras pessoas, seja com referências, seja com informações diferentes. Não ache que o processo criativo é algo que deva ser feito sozinho. A gente deve estar sempre olhando ao redor para ir absorvendo tudo isso e transformar aquela nossa ideia inicial em algo grandioso. Leve isso para sua vida. O nosso cérebro é como se fosse uma caixa que não tem fundo. Sempre vai caber mais coisa lá dentro. Então esteja aberto para essas coisas entrarem no seu cérebro, se fixarem e serem transformadas. Você sempre vai ter alguma coisa a mais para aprender.
Então, analisando todas as prováveis causas do nosso bloqueio criativo, a gente pode identificar que a criatividade faz parte de um processo, né? E que nesse processo as coisas precisam ser equilibradas. Então a gente não pode ter medo em excesso, a gente não pode ter imediatismo em excesso, passividade em excesso, tudo precisa ser um equilíbrio. E eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a identificar se alguma dessas causas estão te bloqueando criativamente. E se você identificou alguma delas, tenta trabalhar em cima disso para que você se livre aí das algemas e consiga criar com mais naturalidade, para que o processo criativo se torne algo natural para você. Muito obrigada por você que tem ficado comigo aqui nos vídeos até o final. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Tchau!